Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o ano de 2024, só que nesse vídeo eu vou falar sobre a regência de Saturno. Saturnão vai reger aí o ano de 2024 a partir de março e vai até março de 2025, onde a gente vai ter a regência desse planeta. Então, Saturno vai estar aí sobre as nossas cabeças, lembrando que nesse ano de 2023, onde a gente está agora, está tendo a regência da Lua. Mas já vou explicar a importância dessa regência da Lua, do ano da Lua, e o que isso vai resultar no ano de Saturno em 2024. Mas antes vamos entender essa regência, né? Então a gente tem a regência de Saturno começando em março de 2024. Só que existe um ciclo maior que traz essa regência de um planeta pela duração de 36 anos. Então nós temos aí esse ciclo que ele está com um planeta que eu acho que alguns de vocês já sabem. Esse planeta é nada mais, nada menos que Saturno. A gente está com a regência do ciclo maior de Saturno desde 2017. Foi onde a gente iniciou o ciclo maior do planeta Saturno. Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a gente vai ter uma regência dupla de Saturno. A gente vai ter a regência dos 36 anos, né, de Saturno, e ele só vai finalizar esse ciclo em 2052, então, né, para vocês terem uma ideia. Então, começou em 2017, vai até 2052. Só que, no ano de 2017, o que aconteceu? A gente iniciou o ciclo de 36 anos de Saturno, o ciclo maior, a gente iniciou o ano de Saturno, só que a gente também teve Saturno entrando em Capricórnio, que é o seu domicílio, é o seu domicílio noturno. Então a gente teve para o ano de 2017 uma tripla ação de Saturno. Por que tripla ação? Porque a regência de 36 anos, a regência do ano e Saturno domiciliado. Então a gente teve a partir de 2017 esse boom, né, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, mas foi no mundo inteiro, onde a gente viu muitas questões saturninas, capricornianas vindo à tona, lembrando que lá no signo de Capricórnio nós temos também Plutão, né? Então juntou Saturno, Júpiter, Mercúrio, Marte, vários planetas com Plutão em 2020, que foi quando a gente teve o lockdown, né? O que a gente tem? A gente já tem esse registro desde 2017, né? Então a gente teve essa tripla ação de Saturno em 2017 e em 2024 a gente vai ter uma dupla ação, né? Não é uma tripla, não vai ser tão pesado como foi o ano de 2017, e também Plutão em 2024 vai deixar em definitivo no final do ano o signo de Capricórnio. Então, assim, ufa, já é um respiro nesse sentido, mas a gente tem que lembrar que Plutão entrando em Aquário, Aquário também é regido por Saturno, né? Saturno e Urano. Mas vamos lá, então a gente tem esse ciclo maior de 36 anos, então ele está fazendo uma cobrança muito mais global, muito mais coletiva, né? Ele está trabalhando esses assuntos, nós estamos resgatando muitas coisas do passado estão vindo para a gente nesse ciclo de 36 anos, para que a gente resgate alguns assuntos históricos do passado. Então a gente tem que aprender, né, com o passado, né? A história ela é importante, os registros são importantes por isso, né? Para que a gente olhe para o passado e a gente veja o que foi que eu fiz lá no passado e eu não posso repetir os mesmos erros, né? E mundialmente, né, o que a gente está vendo né, parece que uma hora a bola está com um, outra hora a bola está com outro, outra hora um está lutando, guerreando, odiando, outra hora o outro está. E o mundo está esse caos que a gente está vendo aí. Mas vamos lá para o regente de 2024, menor, que é Saturnão, que ele está chegando aí para a gente. Mas antes disso, é importante a gente entender que a gente está no ano da Lua. E a Lua é o regente do signo oposto e complementar a Capricórnio. Então, quando a gente fala da Lua, a gente está falando dessa área de base, né, de águas, de sentimentos, de relações, de nutrição, né? É a água que fertiliza, né? A água que fertiliza a terra.
O que acontece? A gente está em um ano em que a gente está meio que plantando muitas coisas. A gente está trabalhando muito as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas relações com os outros, né? A gente está com o nodo norte ali no signo de Áries, o nodo sul no signo de Libra. Então, assim, os relacionamentos eles estão em destaque nesse momento, né? A gente teve antes em Touro e Escorpião também, que fala dessa questão afetiva, amorosa, né? De energia de muito poder, de muita sensualidade, né, de muito erotismo, ou seja, a gente está trabalhando assuntos bem delicados já faz um tempo. E com o ano da Lua, a gente teve essa oportunidade de ver as nossas raízes, de olhar para as nossas águas, de olhar para o nosso passado, de refletir sobre a nossa história. E o que Saturno vai fazer agora? Ele vai cobrar, ele vai fiscalizar, ele vai mandar a faturinha para todo mundo que precisa pagar alguma continha, alguma coisa. Ou seja, é um ano, 2024 vai ser um ano de colheitas. Ou seja, nós temos aí o ano da Lua, onde a gente teve a oportunidade de voltar para o nosso passado, refletir sobre a nossa história, olhar para o nosso caminho, ver o que é que a gente deixou registrado ali, o que a gente precisava resolver, quais águas a gente precisava apurar. Se a gente não fez esse trabalho bem feito, quando o Saturno chegar ali fiscalizando tudinho, no ano de 2024, aí vai vir uma fatura alta, né? Vai vir essa cobrança, porque ele é um cobrador, ele é um fiscalizador, né? E ele é um limitador. Se você não está dentro das leis, se você não está seguindo aquelas leis sagitarianas que precisam ser seguidas, ele vai cobrar, não tem como. Ele é aquele que vem fiscalizar e vem falar, olha, não está certo, então está aqui a sua conta, volte lá e faça diferente. Gente, de vez em quando pode ter um barulhinho aqui, porque tem um molequinho aqui dormindo do meu lado e hoje eu estou aqui no meu cantinho, no meu quarto, tá? Então, quando Saturno chegar pra gente, ele vai chegar já cobrando resultados, porque esse é o objetivo de Saturno. Saturno vem cobrar resultados. E se você não fez o seu dever direito, ele vai falar, faça de novo, vai lá, volte, resgate o que você tem que resgatar e trabalhe muito bem para que você consiga passar de nível, né? Então, Saturno tem esse objetivo também. E tem um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, é que o ano de 2024, a gente vai ter 2 luas cheias no signo de Capricórnio. E a gente não vai ter nenhuma lua cheia no signo de Câncer. Vocês sabem o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse ano de 2024, com essas 2 luas cheias acontecendo em Capricórnio, vai ser justamente o ano em que a gente vai ser cobrado em dobro maturidade emocional, inteligência emocional. A gente vai ter que ter muita sabedoria ao lidar com as nossas águas internas, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas relações, com o nutrir, com o amar. Por quê? O planeta Saturno, ele pode endurecer muito a gente, ele pode deixar a gente muito seco, muito frio. E a gente não pode esquecer que o símbolo, né, do signo de Capricórnio é, na verdade, uma cabra. E essa cabra, ela tem um rabo de peixe que sai da água. A energia capricorniana, né, esse arquétipo capricorniano, ele na verdade ele demonstra na sua parte externa uma dureza muito grande, mas internamente no seu interior, lá nas suas raízes, que é Câncer, né, que é o oposto complementar de Capricórnio. Então lá nas suas raízes ele é extremamente sensível. Então, todas as pessoas que têm energia forte de Capricórnio, elas podem se mostrar muito duras para o mundo, muito fortes, né? Muito resistentes, mas por dentro ninguém sabe o que está acontecendo ali, o tanto que aquelas águas internas podem estar sendo remexidas. Então lá dentro, essas pessoas que são duras demais por fora, elas são muito sensíveis por dentro. Agora imagina jogando isso para a humanidade, né? Imagina esse momento a gente tendo essa energia vibrando para todos. Ou seja, as nossas águas internas, se não estiverem bem trabalhadas, e a gente teve esse ano de 2023 para trabalhar muito bem com elas, se elas não estiverem bem trabalhadas, como que a gente coloca isso para fora? Como que Capricórnio e Saturno expressam as emoções? O que acontece com a gente? Muitas pessoas, quando não sabem lidar com as suas águas, sentem medo, sentem insegurança,
começam a ser pessimistas, começam a achar que nunca nada dá certo, que tudo dá errado, que eu sou o azarento desse universo inteirinho, né? E aí começa a entrar em depressão, a ficar triste, a se fechar, né? A se isolar. E isso é uma característica muito forte de quem não tem as suas águas internas, principalmente nessa energia capricorniana, quando não se tem as suas águas bem trabalhadas, aquilo que vai para fora uma hora não sustenta e aquele monte, aquela terra, aquela montanha começa a desmoronar por dentro. E isso pode acontecer muito esse ano de 2024, principalmente para quem não soube lidar com as suas águas. E como a gente vai ter 2 luas cheias no signo de Capricórnio, essas 2 luas cheias vão ativar e vão chamar para essa responsabilidade ainda maior das nossas águas internas. Porque lembrando que a Lua, ela é o regente de Câncer e ela vai ficar cheia 2 vezes justamente no seu signo oposto e complementar. E a Lua, que poderia ficar cheia no seu próprio reino, onde ela poderia ficar cheia e maravilhosa para expressar a sua melhor versão para a gente, ela não vai aparecer em 2024. A gente não vai ter uma lua cheia no signo de Câncer. Vocês conseguem entender o que é a gente não ter uma lua cheia no signo de Câncer durante o ano de 2024? A gente vai ter lá no início de 2025, mas o ano de 2024, zero, nada de lua cheia no signo de Câncer. Para que a gente comece a entender essa regência de Saturno, a gente precisa começar a entender as nossas águas internas. Porque sim, o que sustenta Capricórnio em pé, o que sustenta Saturno em pé, é na verdade as suas raízes, a sua base, né, a sua fonte, aquela parte ali, né, seu alicerce é Câncer. São as nossas emoções, sentimentos, nossa relação com o nosso eu, com as nossas águas, com as nossas lembranças, com o nosso passado. E a gente está tendo que lembrar demais do passado, porque o passado ele está sendo importante para mostrar para a gente os caminhos que a gente errou e os caminhos que a gente precisa acertar. Porque nós estamos chegando em uma época do mundo, né, do planeta, da história do planeta, em que esse planeta está começando a fazer uma peneiragem. Porque o planeta ele precisa evoluir. Na verdade, ele está evoluindo e ele precisa que aqueles que habitam, né, a sua superfície, a sua crosta, evoluam juntos. E aqueles que não estão entrando na mesma vibração e estão acompanhando a evolução desse planeta, daqui a pouquinho vão desencarnar quando tem desencarnar, né? Não tem ninguém sendo cuspido para fora, cada um está cumprindo a sua missão, mas no momento que cumpre a sua missão, que termina a sua missão, são levados para fora, não voltam, não retornam mais, porque o planeta Terra ele precisa passar de prova e expiação para regeneração. Então, o que o cosmos está tentando nos dizer é: olhe para a história, olhe para o passado, veja o que já deu certo, o que não deu certo, o que foi que a humanidade fez de terrível, quais foram as atrocidades que ocorreram, quais foram as coisas que realmente atrasaram a evolução humana. Vocês têm um registro de tudo isso. Né? Vocês já estão mais evoluídos, vocês já alcançaram um patamar tecnológico que vocês conseguem ter registro. Voltem no passado, estudem a sua história. E não só a história da humanidade, do coletivo, mas estude a sua própria história. Se você sofreu no seu passado, se você passou por alguém te maltratou, alguém abusou de você, alguém fez algum mal a você, alguém te trapaceou, alguém te enganou, tudo bem, essas coisas aconteceram, né? Mas como que você está reagindo no mundo a partir de você para frente? Será que você não está descontando no mundo as suas frustrações, os seus medos, o seu desgosto? Como é que você está tratando o próximo? Como é que você está se relacionando com as pessoas ao seu redor? Então, como a gente sabe que Saturno é um planeta de cobrança, é um planeta kármico, é claro,
com essas regências de Saturno, principalmente em 2017 a gente começou ali, que foi para 2018, 2019, entramos ali um pouquinho de 2020 com Saturno em Capricórnio. Então vocês veem de 2017 até 2020 ali, 2021, 2020, o que a gente viu na humanidade? O que a gente percebeu na humanidade? Né? E como que as pessoas estão reagindo, o que as pessoas estão fazendo, como que a gente está conduzindo a nossa vida, como que a gente está lidando com essa evolução planetária, né? Com essa evolução de consciência da humanidade. E será que a gente não está começando a atrasar, retroceder, né? A começar a fazer movimentos retrógrados? Então tudo isso está vindo aí como um teste. Primeiro, né, Saturno está testando a gente. Plutão super testou a gente na energia de Capricórnio, né, porque Plutão é um planeta de poder, e ele sendo um planeta de poder, o que ele deu? Ele deu poder, né? Então é aquela famosa frase, né, me dê poder que vocês me conhecerão, né? Então dê poder ao homem que vocês saberão quem ele é. Então a questão do poder veio muito forte para poder fazer tudo aquilo que estava oculto, né, oprimido dentro das pessoas, viesse para fora. E Saturno ainda vai trabalhar, ele está fechando, Saturno não, Plutão, ele está fechando os assuntos de Capricórnio esse ano. Então ele vai ainda passar a régua nos assuntos de Capricórnio. Gente, vocês têm ideia do que é um planeta como Plutão saindo, fechando a porta de um signo? Ou seja, essa última passagem dele pelo signo de Capricórnio, ali das retrogradações, vai ser para pegar pesado, é porque ali ele vai realmente cobrar. Plutão e Saturno são dois planetas de cobrança. Só que Plutão, ele não dá sinal, ele não faz alarde, ele chega aí na hora, né? Ele alimenta, ele dá corda, daqui a pouquinho, ó, puxa a corda. E aqueles que souberam, né, amarrar a corda, ficam. Aqueles que não, caem no submundo de Hades, né? Então a gente está com essa energia e a gente está com esse chamado. Primeiro essa cobrança, né? Essa baita cobrança que a gente está tendo, né? Uma cobrança, um karma coletivo muito grande. Muitas coisas precisaram vir para fora, precisaram ser vistas para que a gente tivesse consciência de que o mundo não estava tão bonitinho, que existia muita máscara social, e essas máscaras sociais foram retiradas, né, para que as pessoas se revelassem de alguma forma. E no momento que se revelam, é quando a gente tem a oportunidade de repensar, de rever a história, de olhar para o passado e ver as atrocidades que aconteceram, tanto mundialmente quanto nas nossas próprias vidas. Então, da mesma forma que de repente você passou por situações sombrias, será que isso não está refletindo nas suas atitudes hoje de forma sombria? E aí você tem o seu próprio passado. Você tem a oportunidade de lembrar do que aconteceu na sua vida, dos sentimentos que você teve, de como você se sentiu. E será que você desejaria o que você sentiu para os outros? Será que não é uma hora de, acabar com essa roda kármica, né? De, caramba, para que continuar batendo, né? Ali, a cabeça para voltar para o Dharma? Né? A gente tem que ter essa consciência do porquê que de repente a gente está tendo algumas atitudes, né? E se a gente não tem essa consciência sozinho, quem que vai cobrar? Adivinha quem é o cobrador disso? Saturno. E Saturno ele cobra como, gente? Saturno ele cobra com limitações, com escassez, com o secar, o drenar, o tirar, o diminuir. Por quê? Porque só não tendo é que a gente aprende a dar valor. E Saturno, ele trabalha assim. Se você não está entendendo o que você tem aí de bom, ou até onde você pode chegar, eu vou tirar de você. Eu vou deixar você na escassez, para que você dê valor a isso. E da próxima vez, nos próximos ciclos,
você aproveitar melhor as oportunidades que você tem de cuidar do seu karma e de trabalhar o seu dharma, né? De trabalhar a sua evolução, né? De fazer o bem a si mesmo e a como você gostaria que fosse feito o bem para você, você fazer o bem para o próximo também, né? Não desejar para o próximo, não fazer ao próximo aquilo que você detestou que foi feito com você. Então imagina, se alguém criou alguma intriga com seu nome, vou colocar bem superficial aqui, né? Alguém criou uma fofoca com seu nome, criou uma intriga, jogou uma mentira na internet, né? E aí de repente você está lá fazendo a mesma coisa, de repente como vingança, né? Como vou pagar na mesma moeda, e às vezes faz sem nem perceber que está fazendo aquela maldade para alguém, porque, né, está frustrado, está revoltado e vai fazer também. Agora vocês vão ver, eu também vou fazer isso. É um exemplo bem simples, bem banalzinho do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente tem aqui nesse mundinho que está bem superficial mesmo, né? Mas é um exemplo que a gente pode levar para uma análise da nossa própria vida, né? Se você sofreu uma injustiça, será que de repente, né, uma revolta, uma vingança, não gera também uma outra injustiça? E é importante lembrar que Saturno, ele também tem um papel de trabalhar uma grande lei de Sagitário. Lembrando que as leis universais, né, elas estão todas ali no signo de Sagitário. As leis dos homens, as leis divinas, as leis universais, as leis da ciência, está tudo lá em Sagitário. E uma das leis que Saturno trabalha é muito que ele tem o cargo, né, esse cargo de fiscalizar, é a lei do retorno, ou, se vocês preferirem, a lei de causa e efeito. Né? Tanto ele quanto Plutão têm esse papel poderoso de fiscalizar a lei do retorno. Você causou aqui, o efeito está aqui. E essa é a fatura de Saturno. Então, se você causou aqui, então aqui está vindo a sua fatura. E não tem como fugir, porque é uma lei, e essa lei ela é aplicada, não tem como, ela será aplicada. E como que ela é aplicada? Na mesma medida, com o mesmo peso daquilo que foi causado. Então, aquilo que você causou vai chegar para você, com o mesmo peso e mesma medida. Igual? Não, né, gente? Aí o universo seria amador demais, né? Não é igual, é como. Né? Então, é como aquilo ali aconteceu, e não igual. Né? Então, é um retorno que a gente tem daquilo que a gente causou. E quem traz esse retorno, né, quem mexe essa roda, né, kármica, é Saturno. Né? Então Saturno ele vai trazendo aquilo que está maduro, que está pronto. Gente, não é que o ano de 2024 todo mundo vai receber todas as faturas, todo mundo vai ter que pagar suas contas, e no ano de 2025 o mundo está limpo e maravilhoso, sem pecado, sem erro, sem nada. Jamais, né? Isso não é assim. Né? O que acontece? O que é o planeta Saturno? O planeta Saturno é um planeta regido pelo tempo. E o que é o tempo de Saturno? O tempo dele é o tempo de maturação. Ele amadurece. Até amadurecer, até estar pronto no ponto certo e exato para chegar até você, aquilo ali não é entregue. Se não chegou ali naquela maturação, não é entregue para você. Aquilo fica ali, olha, fica ali e vai chegar ao ponto em que você vai ter que receber a sua fatura. Então não é que 2024 todo mundo vai receber, né, todos os karmas do passado. Não. Aqueles assuntos que de repente estão prontos para serem entregues para você, aquelas faturas que já estão vencendo neste ano, vão chegar. As faturas de 2024, vamos colocar assim, vamos dizer que a gente tem faturas para pagar até o desencarne, né? Mas as faturas de 2024 vão chegar no tempo certinho, porque Saturno não atrasa nessas questões. A gente vai receber as nossas faturas, cada um na sua medida certa, no seu peso certo, não tem nada de mais e nada de menos, a gente vai receber exatamente aquilo que a gente precisa receber. E a gente vai ter que refazer
e a gente vai ter que corrigir, né, porque Saturno é um planeta de correção, karma é uma correção, né, então a gente vai corrigir as coisas conforme Saturno for trazendo para a gente, né. E aí, aqueles que fizeram bem o trabalho, maravilha, porque o que vai acontecer? A gente vai ter oportunidade de continuar a construção ou a demolição, né? Porque Plutão ainda está em Capricórnio e a gente está demolindo muitas estruturas que não têm mais serventia, entende? Então aquilo que não tem mais serventia, a gente está pegando aquele escombro todo e a gente está reutilizando, né? Aquário, a gente vai reciclar isso para começar a construir uma nova maquete, Aquário, né? Plutão entrando em Aquário também, para a gente poder construir um edifício que venha a ser funcional, que venha realmente a ter algum objetivo dentro daquilo que a gente precisa evoluir, aquilo que a gente precisa alcançar, né? Para as novidades, né? Para o progresso do mundo. Então, dentro das nossas vidinhas, a gente também vai progredindo, né? E aí, com tudo isso, né, a gente tem o Saturno trazendo para a gente, então, essas cobranças e essas faturas. E isso vai acontecer com todos nós, não importa se seja bom, se seja ruim, né? Saturno e os planetas, eles não fazem distinção entre o bem e o mal, eles fazem distinção de leis total. Mas de quem está bom e quem está ruim, para vocês terem uma ideia, né? Saturno, ele pode funcionar para ambos os lados, né? A gente vê grandes instituições super bem estruturadas, mas a gente vê também organizações criminosas super bem organizadas, estruturadas. Como que pode isso, né? A pessoa ali, ela utiliza Saturno bem, ela pode usar para o bem ou para o mal, não é? Mas dependendo daquele que está utilizando essa força saturnina, esse conhecimento, esse saber, essa sabedoria saturnina para o mal, ou seja, se está tirando, né, se está deixando algo escasso no mundo, pode ser uma floresta, está deixando escasso no mundo, ele está causando alguma coisa e vai vir o seu efeito, né? Vai vir essa cobrança. Então a causa e o efeito você está acabando com a mata, né? Com a natureza. Se você está trazendo escassez, então você vai ter escassez. Alguma coisa muito valiosa pode ser tirada dessa pessoa. De repente, ela pode perder tudo, entende? Aí, o que Saturno faz com as leis de Sagitário? Aplica, porque não tem como fugir a causa e o efeito. Uma outra questão de Saturno é a questão de tempo. O ano de 2024 pode ser um ano que a gente tenha que ter um pouco de paciência com as coisas, sabe? Porque tudo vem no tempo dele. E essa paciência ela é importante a gente ter porque tudo que Saturno estrutura tende a ficar por muito e muito tempo. Geralmente é sólido, firme, coeso, então a gente sente muita segurança se a gente tem essa paciência para esperar os assuntos de Saturno. Saturno rege o tempo também. Então as coisas elas podem ficar mais lentas, mais devagar. De repente a gente vai ter pressa aí, né? Imagina, nó do norte no signo de Áries. E aí a gente tem um Saturno, um ano de Saturno, para diminuir um pouco essa pressa. Lembrando que o signo de Áries, né, com seu regente Marte, ele fica exaltado no signo de Capricórnio. Vocês sabem por quê? Porque Marte ele está meio que submisso a Capricórnio, porque Capricórnio ele tem o know-how, ele é o sábio, né? E o Marte para Áries é aquele que tem todo o fogo, toda a força, toda a vontade. Ele só precisa de direcionamento, ele precisa de ter alguém que fale, olha, esse é o objetivo, essa é a meta. Eu estou te mostrando, eu estou, né, desenhando para você, montando toda essa estratégia para você. Agora você vai e faz. Por isso que Marte ele se exalta no signo de Capricórnio, porque Capricórnio ele aponta a montanha que Marte tem que chegar, né? Só que a gente está tendo o nó do norte para o ano de 2024 ainda no signo de Áries, né? Então Marte
vai estar muito ativo por conta disso, né? E Marte, vocês sabem como que é. É muito apressado, que é tudo para ontem, né? E com essa regência de Saturno, a gente vai ter que ter realmente sabedoria e paciência para lidar com a questão de tempo. As coisas precisam amadurecer, né? Não adianta tentar finalizar com pressa, não adianta tentar correr. E isso vai muito também para a questão do ser impulsivo demais, do ter pressa demais, sabe? Do ser amador demais, de não ter responsabilidade, senso de responsabilidade, senso de compromisso, de palavra, de assumir. Ou seja, é um ano, 2024 vai ser aquele ano em que a gente vai ter que ser muito responsável. Aquilo que a gente assinar, aquilo que a gente fizer um acordo, a gente vai ter que cumprir esse acordo de alguma forma, sabe? Não adianta você de repente fazer uma negociação, né, e se empolgar ali, fazer no calor da hora e olhar lá na frente e falar, eu não dou conta disso aqui, sabe? Porque eu não estou pronta, não estou maduro o bastante. Saturno não vai perdoar as pessoas que, sabe, forem afobados demais, tiverem pressa demais, quererem tudo rápido demais, porque a construção de Saturno, ela é lenta, ela é devagar. Então, é um ano com as duas regências, tá, gente? Por isso que tá tão importante, são duas regências. A cobrança tá grande em cima das nossas cabeças. Lembrando que Saturno, ele tá lá no signo de Peixes, né? Então, a gente vai ter que trabalhar muito mais as nossas águas internas. Sabe a questão da saúde mental, da saúde espiritual, da consciência, da maturidade espiritual, de sair do mundo das ilusões, das fantasias, das mentiras, dos enganos? Isso vai ganhar mais força ainda. As energias piscianas estão realmente tendo um peso, uma cobrança, um ajuste grande. E aí, gente, não tem como mais ficar viajando aí no mundo das ilusões, porque Saturno vai puxar pelo pé, né? Tanto por estar no signo de Peixes, também por estar, né, com as duas regências ali. Agora, Saturno tem alguns pontos importantes para a gente levar em consideração. Esse planeta, ele tem relação com estrutura, com ordem, com otimização do tempo, com compromisso. Então, se a gente conseguir levar esse ano numa boa, talvez a gente consiga colocar muita ordem, organizar muitas coisas, ter muitos resultados positivos, se a gente assim quiser, porque esse planeta, ele vai estruturando, ele vai de alguma forma ordenando as coisas e ele vai delimitando também. Por isso que Saturno, ele fala sobre fronteiras, né? Saturno, ele traz essa energia, né, em que ele mostra onde que está o seu limite, né? Então, o limite, quando a gente fala de fronteiras, né, por exemplo, de um país para outro, né, a gente está falando dessa limitação capricorniana e saturnina. Quando a gente pensa nessa questão de fronteiras, de limites, né, a gente está falando também dessa fronteira na nossa vida. Mas é interessante a gente entender que Saturno está em Peixes. E o que Peixes faz? Peixes quer ultrapassar todas as fronteiras, assim como Sagitário. Mas Peixes quer ir além, muito além. E aí a gente tem um Saturno que traz essas linhas, né, que limitam. E aí essa água de Peixes querendo ultrapassar. O que a gente está tendo desde 2023, principalmente? A gente está tendo essa invasão dessas linhas, dessas fronteiras, né? E a gente pode ver isso dentro das nossas vidas também. É muito importante você perceber, porque ao mesmo tempo que Peixes avança, ele pode avançar, ele pode ultrapassar essas linhas, mas Saturno, ele vai puxar tudo de volta. Ele vai retrair tudo, né? Então, aquilo vai e ele traz de volta. Aquilo vai e ele traz de volta. Então, tudo aquilo que a gente ultrapassar, aquilo que a gente não respeitar os limites de Saturno, a gente pode até transbordar para além, mas Saturno vai trazer de volta. E sabe o que vem junto? Quando vocês já viram quando os rios eles transbordam e quando a água volta para os rios, como que as águas ficam? Cheia de lixo, cheia de madeira, cheia de, sabe, sujeira. É isso que acontece
se a gente desrespeita essas fronteiras de Saturno. Então, se a gente for muito além, quando essas águas retrocederem, elas vão trazer todo o lixo, vão trazer tudo que está estragado, tudo que está ali, que foi destruído, vai vir junto. E a gente vai ter que lidar com essa sujeira. A gente vai ter que lidar com o trabalho de limpar essas águas que ultrapassaram os limites. Então, o ano de 2024 é muito importante a gente respeitar essas fronteiras, a gente respeitar esses limites de Saturno. Porque se a gente for além, vamos ter que trazer muito lixo de volta e vamos ter trabalho triplicado. E não é fácil a gente fazer a limpeza dessas águas, não é fácil, entende? Então, não queira se aventurar ou pagar para ver o que é passar, desrespeitar essas fronteiras e essas limitações de Saturno, porque a gente não está só com uma regência, a gente está com 2 regências de Saturno, né, para o ano de 2024. E para a gente começar a chegar no final dessa previsão aí de Saturno para 2024, eu vou falar um pouquinho sobre a astrologia mundial para que a gente possa entender como que esse Saturno pode atuar para esse ano. Primeiro, gente, a gente tem que lembrar que Saturno é um planeta frio, seco, e com isso ele é uma energia dura. Com isso, o que a gente pode vir a ter? Começando com os recursos de Touro com Urano lá em Touro. A gente vai ter a saída de Júpiter, que está amenizando um pouquinho, que está segurando a barra ali de Urano no signo de Touro. Ele vai sair, vai entrar no signo de Gêmeos, no ano de 2024. Então a gente vai ter mais um planeta entrando no signo de Ar, né? E Urano vai ficar ali meio que sozinho no signo de Touro. E aí, tendo esse planeta sozinho no signo de Touro, ele vai fazer a festa ali, né? Sendo que Saturno, ele traz essa questão da escassez. Ele seca a Terra, né? Ele endurece essa Terra. Então existe a possibilidade da gente ter um ano de 2024 com muita seca. Talvez até com frio, porque Saturno é um planeta frio, então dependendo, né, de onde você está no planeta, né, se você estiver em países que realmente têm as 4 estações, pode ser que a gente venha a ter frio, né, muito rigoroso, momentos bem gelados no planeta, pela regência de Saturno no ano. E também aqui no Brasil, pode ser que a gente venha a ter momentos também frios, mas também muito seco. E quando o sol vier, e quando a gente tiver aí o nosso momento de calor, o que esse sol vai fazer? Ele vai secar essa terra. E aí, com toda essa extremidade, com toda essa energia aí mais seca, mais dura, o que a gente pode ter? A gente pode ter escassez de alimentos. E lembrando, Urano está em Touro. Então, Urano rege Aquário, que é um signo de ar também, né? Então, a gente pode ter essa falta, né? Então, de repente, chuvas torrenciais podem vir, junto com Saturno no signo de Peixes. Essas chuvas elas podem ser bastante extremas, né? E ao mesmo tempo um ano muito seco e muito frio, mas pode ser que grandes plantações não consigam vingar por conta desses extremos da natureza. O ano de Saturno também pode trazer muita instabilidade também, mais uma vez, para a mãe natureza, para o planeta Terra. A gente pode ter sim terremoto, maremoto, vulcões entrando em erupção, justamente porque ele vai chegar nesse extremo de secura, no extremo do frio, no extremo do sol ali secando tudo. E a gente sabe que Saturno está ali com a sua foice, né, para poder colher. E o que acontece quando a Terra fica assim? Ela fica devastada, né? Ela precisa ser toda trabalhada novamente, né? Toda amaciada novamente para poder, adubada para poder colocar novas sementes, né? Então a Terra ela fica bem feia, né? Depois da colheita. Lembrando, né, que Saturno é um planeta de escassez, de limitações, né? Então talvez a gente tenha de tudo um pouco menos, né? Ainda mais com a saída de Júpiter do signo de Touro. Então isso pode acontecer.
E um outro ponto que eu quero trazer para vocês é que o ano de 2024 talvez não seja aquele ano tão leve, alegre, festivo, prazeroso, sabe, de curtição. Por quê? Porque Saturno pede trabalho, né? E quando Saturno pede trabalho, a gente precisa colocar a mão na massa e ele fala o seguinte, né? Olha, você tem esse trabalho e não dá para você parar na metade do caminho, no meio do caminho, para poder se curtir aqui, né? Então, é aquilo, a gente vai ter pouco tempo de lazer, pouco tempo para curtir, porque a gente vai estar muito focado nos nossos afazeres e nas nossas obrigações e no alcançar o topo de alguma montanha que provavelmente vai ser trazido por Saturno. E se a gente não fizer, se a gente, né, for aquela criança, né, mal educada, né, aquela que não respeita o professor, o mestre, o que acontece? Punição, né, vem punição. Então, de repente, eu não vou fazer esse trabalho hoje, eu não vou fazer essa tarefa, não vou procrastinar aqui. Aí, de repente, você sai, vai lá, vai encontrar os amigos, toma uma cervejinha, voltando para casa, para numa blitz. Paga 1.000 e tantos, 2.000 reais, né? Por quê? Porque bebeu. Entende? É assim, é mais ou menos assim. É um ano em que as leis elas vão ser cobradas, né? Porque Saturno ele cobra as leis. Então ele não vai ser suave, não vai ser levinho, né? Quando ele tiver que chamar a gente na chincha, ele vai lá e vai cobrar dessa forma, como esse exemplo que eu dei aí de, não vou fazer o trabalho agora não, eu vou sair aqui, vou curtir com os amigos, e aí volta para casa e para, por exemplo, numa blitz, né, e é pego aí no bafômetro, né, e paga aquela multa, e aonde que dói? Né, no bolso, né, dói em lugares que Saturno sabe aonde dói, né, Saturno sabe aonde que pesa, então é lá que ele vai pegar. Então é um ano que a gente vai ter que ser muito responsável, muito consciente, muito maduro, para poder lidar com as situações, emocionalmente muito maduro, também para poder lidar com as suas próprias emoções, e lembrando que nós estamos aí num resgate de passado muito importante para que a gente não erre a linha, tá bom? E é isso, essa é só uma parte, gente, tem muito mais para falar desse Saturno, dessa regência de Saturno, e tem tantas outras coisas para o ano de 2024, que eu vou ir fazendo os vídeos para vocês aos poucos, tá bom? Eu também vou procurar fazer um pouquinho também no Instagram para vocês, para a gente poder, né, espalhar um pouquinho mais essa mensagem em outras redes sociais também, tá bom? Mas é isso, esse foi um vídeo longo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho dessa força de Saturno. E depois eu faço, se vocês tiverem algumas dúvidas, escrevam aqui embaixo. E de repente, olhando as dúvidas de vocês, pode ser que eu faça um vídeo respondendo as dúvidas, ou que eu faça um vídeo complementar a esse, trazendo outras informações. E lembrando, gente, do mês de janeiro até o mês de março, é uma transição entre essas duas energias, é onde um está abrindo espaço para o outro. Então, a energia da regência da Lua com a regência de Saturno vão se entrelaçar do mês de janeiro até o mês de março, tá bom? Então, esse período aí, até o mês de março, a gente vai sentir essas duas energias juntas, fortes, misturadonas aí, né? Então, de olho nisso, tá? Lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.